Olá, a paz do Senhor, está entrando no ar o programa Escola Bíblica Dominical. Queremos desde já agradecer o carinho da sua audiência e convidá-lo a estar conosco ao longo desta programação. Lembrando a você que este programa é um órgão oficial da Superintendência de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério em São José dos Pinhais, esta igreja que é presidida pelo muito digno presidente, pastor Ival Teodoro da Silva. Convidamos você a compartilhar essa programação através das suas redes sociais, convidar mais amigos, o seu grupo social, aqueles que estão conectados com você, a assistir essa programação, nos ajudando a divulgar, bem como inscrevendo no nosso canal no YouTube, Escola Bíblica Dominical, _SJP. Você pode acessar, se inscrever, ativar os sininhos para receber notificações e nos ajudar a divulgar essa programação. Lembrando que o nosso propósito aqui é trabalhar uma pré-aula com um conteúdo que lhe ajude a desenvolver a sua aula, que te ajude a desenvolver melhor aquilo que você vai instruir os seus alunos nesse próximo domingo. Hoje nós vamos estudar a lição de número 9. A lição de número 9, o avivamento pentecostal no Brasil. A aula passada nós estudamos sobre o avivamento pentecostal em todo o mundo, falamos de vários assuntos importantes de avivamentos ocorridos na Europa, nos Estados Unidos, e hoje especificamente nós vamos trabalhar o avivamento pentecostal no Brasil, que é a lição de número 9. Para comentar essa lição de hoje, nós temos aqui no estúdio a grata satisfação de receber dois ilustres companheiros, e começamos aqui, pastor Samuel Sertão. Paz do Senhor, pastor Samuel. Paz do Senhor, pastor Evalci, uma alegria e um privilégio poder estar aqui com todos vocês. Também temos a alegria de receber evangelista Ismael. Paz do Senhor, querido evangelista Ismael. Muito bem, a paz do Senhor, você, a paz do Senhor a todos. E quero também deixar a minha palavra de gratidão pela primeira vez. Muito obrigado, que Deus abençoe a sua pessoa também, a diretoria, na pessoa do pastor Ival, e todos, a mesa diretora. Amém. Lembrando que pastor Samuel Sertão, além de estar coordenador da nossa mocidade, Ressurreição aqui no Templo 7, congrega no Templo 7 também, Ele também é o nosso segundo tesoureiro, compõe a nossa mesa diretiva aqui em São José dos Pinhais como segundo tesoureiro do campo. E o evangelista Ismael, ele pastoreia a congregação do Jardim Santana, está pastor ali naquela congregação. É uma bênção tê-los aqui. Queremos, com a graça de Deus, durante esses minutos que nós teremos aqui, poder compartilhar com você experiências maravilhosas acerca desse avivamento que chegou no Brasil no início do século passado, melhor dizendo, e nós vamos aqui trabalhar hoje esse conteúdo. Eu quero pedir ao pastor Samuel Sertão para que você faça a leitura do texto áureo. Muito bem, o texto áureo está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 19 e no verso 5 e 6. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Amém. Evangelista Ismael, por favor, leia a verdade prática. Verdade prática. Deus derramou o grande avivamento pentecostal no Brasil. Ele pode avivar mais uma vez o seu povo. Glória a Deus. Nós temos os objetivos da lição, que são 3. O primeiro diz assim: mostrar que o movimento de Atos se repete no Brasil. O segundo ponto, pontuar o nascimento do novo movimento. E o terceiro ponto, explicar a expansão do avivamento pentecostal. Esses são os pontos que nós temos aqui, então, e agora nós vamos à leitura bíblica em classe, que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos do 1 ao 7. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então:
em que sois batizados então? E eles disseram, no batismo de João. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Após a leitura bíblica em classe, nós vamos propriamente já entrar no conteúdo da nossa lição de hoje, estudando a lição de número 9, o movimento pentecostal no Brasil. Eu deixo aqui para você que é amante da palavra de Deus, você professor, você superintendente, você que gosta de estar na escola bíblica dominical, alguns conteúdos para a lição de hoje. Um deles é a revista Ensinador Cristão da CPAD. Essa revista ela tem um conteúdo de cada lição, tanto para jovens como para adultos, bem como outros auxílios, né, da história dos ensinos, reportagens e assim por diante, né? Muitos artigos interessantes. E também para a edição de hoje, esse eu ganhei no ano 2000, pastor Samuel. Né, quando fazia ETAD, ganhei de um amigo que dirige uma congregação hoje, História das Assembleias de Deus, de Emílio Conde. Né? Ela vai fazer uma síntese bem bacana sobre o início das Assembleias de Deus no Brasil, mas antes disso vai trazer o avivamento da Rua Azul e outros avivamentos anteriores, né? Mas vale a pena e a gente vai utilizar algum recurso dele, mas deixo essas recomendações para vocês e para você que é aqui de São José dos Pinhais, a Bíblia dos 70 anos conta a nossa história, a história da Assembleia de Deus em São José dos Pinhais. Nós vamos relatar daqui a pouco um pouquinho sobre esse conteúdo. Pensando na lição de hoje, nessa ideia do movimento pentecostal no Brasil, essa chegada, né, que ela traz aqui na introdução, ela mudou a realidade espiritual do nosso país de forma inquestionável e de forma irreversível quando chegaram, né? Em termos de liturgia, proclamação do Evangelho e manifestação do poder de Deus com sinais, prodígios e maravilhas. Então, nossos pais da igreja, né, fundadores da Assembleia de Deus, eles trazem esse movimento com essa dinâmica diferente. E nós vamos pensar nesse primeiro ponto sobre o movimento de Atos, e ele se repete no Brasil, é porque muitos de nossos amigos tradicionais, eles creem, pastor Samuel, evangelista Ismael, que no cessar, na cessação, né, a doutrina da cessação, que os dons espirituais, o batismo no Espírito Santo foram só para os dias de Atos, né? Mas nós cremos na atualidade dos dons espirituais, né? A Assembleia de Deus tem essa primícia no seu credo, né? No credo apostólico e no seu credo também das Assembleias de Deus, nós cremos na atualidade dos dons. Pensando então já nesse ponto, eu vou dirigir a pergunta ao evangelista Ismael, porque assim, Paulo ele chega no capítulo 19, aqueles irmãos que tinham sido batizados para arrependimento, né? E agora Paulo os batiza em nome de Jesus, e Paulo agora também vai impor as mãos sobre eles, está lá no versículo 6 do capítulo 19, e veio sobre ele o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. A pergunta é, Paulo no capítulo 9, quando ele tem a experiência do encontro com Cristo, quando Ananias ora por ele, no capítulo 9, versículo 17, Ananias vai dizer, irmão Paulo, eu estou aqui porque o Senhor me mandou para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. E ali naquele momento, Paulo foi cheio do Espírito Santo. Nossos pais da igreja, Daniel Berg e Gunnar Wing, da Assembleia de Deus, dizendo, eles também tiveram uma experiência pentecostal muito forte. Então a pergunta é essa, evangelista Ismael, tem como falar dessa experiência sem tê-la na vida? É possível? Eu dizer para outro, isso é muito bom, essa experiência do batismo do Espírito Santo, falar em língua é muito bom, mas eu não ter ela? É possível isso? Olha, no meu ponto de vista, é impossível. Não tem como. Então eu achei interessante, pastor Valcino, essa experiência que Paulo teve, e também quando ele tem a experiência de receber o Espírito Santo, ele deixa claro, né? Em relação aqui, a lição é clara nisso também, né? A imposição de mãos. Né? Então, se não tem essa experiência, e eu me lembro que quando fui batizado com o Espírito Santo, né? Eu tinha 12 anos de idade, e foi com imposição de mão. Né? Algo assim super natural,
até o momento em que colocou a mão. Quando houve aquele momento da imposição de mão, foi sobrenatural. Então eu entendo que antes de você receber o batismo com o Espírito Santo, não tem como você comentar, fazer algum comentário, não é? A respeito desse assunto, principalmente quando nós estamos falando em Espírito Santo e em batismo com o Espírito Santo. E faço aqui também, pastores, né, uma ressalva aos nossos professores, né, que tenha essa visão, né, da imposição de mãos. Né. Hoje, né, como já foi comentado, tenho a oportunidade de pastorear uma igreja e ainda continuamos fazendo desta mesma forma. E o resultado ainda está acontecendo. Então essa, eu creio assim na sua pergunta, né, que não tem como. Se não tem uma experiência com o Espírito Santo, né, não tem como você falar do Espírito Santo. Isso é interessante, né? Porque a gente tem vários embates, às vezes, pensamento de pessoas que não provaram, né? Sim. E eu lembro de uma experiência que, se não me falha a memória, foi Billy Graham quem a deu, pastor Samuel, que questionaram sobre algumas situações, né, religiosas, e quando voltou os alunos, ele estava chupando uma laranja, né? E aí ele perguntou àquele aluno que o questionava: você sabe o sabor que tem essa laranja? E ele disse: como, professor, eu vou dizer para o senhor o sabor se eu não estou provando? Aí ele disse: como você pode dizer que Deus não existe ou que essa experiência não é real se você não a provou? É como essa laranja. Então foi uma aplicação muito prática ali. Então não tem como alguém discutir ou querer falar sobre dons espirituais ou fazer um questionamento se não tiver essa experiência genuína. Nós falamos no ponto 2, sobre ponto 2, a plenitude do Espírito Santo, que fala de 2 batismos, tanto o batismo soteriológico, que é o batismo do Espírito Santo de quando aceitamos Jesus, entregamos a vida para Jesus, nós recebemos o Espírito Santo, e tem também o batismo missiológico, né, que é esse batismo com dons espirituais, que Jesus vai dizer: mas recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, Atos 1:8, quer dizer, o poder ali é para testemunhar um batismo missiológico. Mas continuando na lição, pastor Samuel, pensando aqui desse subponto 3 do ponto 1, sobre os chamados por Deus, que aqui vai dizer dessa experiência que Daniel Berg e Gunnar Wing, Deus usa eles para mostrar aos cristãos que eles não podiam ignorar a pessoa bendita do Espírito Santo. Só que eles estão aqui com anglicanos, presbiterianos, os congregacionais, os batistas, né? E esses movimentos, eles estavam enviando missionários para o Brasil, obreiros para trabalhar no Brasil, só que no caso de Daniel Berg e Gunnar Wing, pastor Samuel, é mais um envio do Espírito Santo, né? É muito interessante a experiência que eles tiveram, né? Começou, como já foi falado em lições anteriores, lá na Rua Azusa, nos Estados Unidos. E durante aquele momento que eles tiveram essa experiência e foram batizados com o Espírito Santo, com evidências em línguas estranhas, Deus mostrou para eles que eles deveriam de ir para uma cidade no Pará, Belém do Pará. E eles não sabiam sequer onde ficava essa cidade e em que país. Ao descobrir que foi o Brasil, eles vieram para o Brasil cheios do Espírito Santo e direcionado pelo Espírito Santo. Isso faz nos lembrar quando Paulo, que também foi comentado aqui, recebeu a chama do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, ele passou a ser uma pessoa guiada pelo Espírito Santo. Quando ele tentou, na sua segunda viagem, ir para a Ásia, o Espírito Santo impediu que ele fosse. Quando ele tentou ir para a Bitínia, da mesma maneira. E de repente o Espírito Santo lhe dá uma visão e ele vê alguém da Macedônia pedindo que passasse até a Macedônia e fossem ajudá-los. Paulo percebeu então que o Espírito Santo estava direcionando para ir para lá. Da mesma forma, os nossos missionários pioneiros, Daniel Berg e Gunnar Wing, cheios do Espírito Santo, agora Deus os direciona até o Brasil para, através deles, inaugurar esta obra maravilhosa que é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, um movimento pentecostal que incendiou o Brasil, como aconteceu com os nossos missionários da igreja primitiva, que foram homens cheios do Espírito Santo que incendiaram o mundo, e a igreja cresceu de uma maneira exponencial. É muito interessante quando você comenta, pastor Samuel, sobre essa forma exponencial, né? Eles chegam no Brasil em 19/11/1910, né? E eles tiveram aquela experiência lá da Rua Azusa, né?
aquele movimento pentecostal muito forte de William Seymour, que nós estudamos na lição passada, né? E eles vêm com essa chama inflamada. E você citou duas situações interessantes, e eu vou voltar rapidamente aqui ao evangelista Ismael. Como dirigente de congregação, você percebe lá, e é importante a gente falar isso para aqueles que estão nos assistindo, por quê? Porque às vezes nós temos irmãos que não entendem essa ideia que você trouxe, pastor Samuel, de ser guiado pelo Espírito Santo. Estar imerso, nós estamos trabalhando Aviva a Tua Obra, que é a temática central, e essa ideia do avivamento, hoje em especial aqui no Brasil, nós estamos tratando, o avivamento pentecostal interno nosso aqui, mas tem pessoas que não entendem essa imersão, né? Essa forma de estar imergido no Espírito. Lá no Jardim Santana, você consegue perceber, meu Ismael, sobre... Tem obreiros lá, crentes que ainda não conseguem ter esse domínio total, como o próprio pastor Samuel citou, o Paulo ele queria ir para um lado, o Espírito não vai por aqui. Será que tem pessoas lá que... Tem, eu achei muito interessante a visão do pastor Samuel, né? Parabéns, que essa questão do Espírito Santo, né? Você ser batizado com o Espírito Santo, teve uma pergunta, mas para quê? Qual é o objetivo, né, de eu ser batizado com o Espírito Santo? Na minha opinião, e eu creio que na nossa, né, é o que o pastor Samuel comentou, é ser guiado por Ele. Por isso não tem como, voltando ao questionamento anterior, né, como eu vou falar de uma coisa que eu não tenho aquilo, né? Mas quando você é guiado pelo Espírito Santo, você é batizado com o Espírito Santo, não é só questão, né, do falar língua, etc. Mas ter essa consciência que aqui foi levantada, e já quero também dar um testemunho nesse sentido, né, de ter essa visão de ser guiado pelo Espírito Santo, né? E nós temos lá na igreja, claro, né? Ou seja, as duas classes. Então, aos professores, as pessoas que estão nos ouvindo, assistindo, né? Ou seja, também tenha essa visão. Uma é você ser batizado com o Espírito Santo e estar na dependência dele, para que ele te guia, né? E outra é não estar e você estar na dependência das suas experiências próprias. Então, há uma grande diferença. É interessante que o pastor David Wilkerson, que cuidava de jovens dependentes ali nos Estados Unidos, Nova York, ele conta essa experiência que os jovens que, ao entrar na casa de recuperação, buscavam o batismo com o Espírito Santo, eles abandonavam com muito mais facilidade que os demais o vício e a dependência do vício. Ou seja, quando o Espírito Santo vem, ele vem para guiar a pessoa, vem para dominar a pessoa, e a pessoa que é dominada pelo Espírito Santo é como diz lá em João, né? O vento sopra onde quer, mas aqueles que são guiados pelo Espírito Santo da mesma forma, são guiados como um vento, né? O Espírito Santo leva para onde ele quer para agir de uma maneira extraordinária, como aconteceu com os nossos missionários no Brasil. São experiências maravilhosas. Então a gente inicia pensando, porque Paulo ele chega então nesse primeiro ponto, aos irmãos, aí o texto é claro, né, que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e achou ali alguns discípulos. Quer dizer, esses discípulos já eram cristãos, né? Já se trata de discípulos, mas não tinham essa experiência, e Paulo quer dar a eles essa experiência, né? Eles tiveram a primeira experiência da salvação, que o Espírito Santo os convencera do pecado. Ou seja, eles tinham recebido aquela primeira experiência para a salvação, mas aquele revestimento eles não tinham recebido, e diz o texto lá que eles não tinham nem ouvido falar. E a Bíblia mesmo diz, né? Como quererão se não há quem pregue? Mas ao chegar ali o ensino da palavra de Deus, por isso que é muito importante aqueles que desejam ser batizados com o Espírito Santo, buscar na palavra, o conhecimento da palavra de Deus, porque através do conhecimento da palavra de Deus também, não apenas pela oração, a oração é importante, mas nós precisamos do conhecimento da palavra de Deus para receber o avivamento, para recebermos o Espírito Santo de Deus. Que bênção. Posso contar um testemunho? Por favor, pode ficar à vontade. Veja o que é ser guiado pelo Espírito Santo. Eu precisava comprar uma coisa em casa, natural. Aí peguei, simplesmente saí e fui. Né? Fui, andei, né? E não dava certo. Né? Aí voltei, aí eu falei com a minha esposa, né? Acho que vamos fazer diferente, vamos orar. Né? Vamos deixar o Espírito Santo nos guiar. Isso aconteceu comigo, né? Aí oramos, pedi ao Senhor, né? Falei, Espírito Santo, nos guia. Essa é a questão, né? O Espírito Santo vai te ensinar, vai te guiar. E aí a minha esposa diz assim, vou fazer um bolo.
fez um bolo, nós íamos para o círculo de oração e ela comentou, mas antes eu vou passar na casa de uma irmã, vou deixar um pedaço do bolo lá. Batemos, né, chegamos na casa da pessoa, quando a pessoa abriu a porta para nos receber, quando eu olhei, né, aquilo que eu estava procurando estava assim, idêntico. Aí eu perguntei para a moça, né, para a irmã, vai usar isso? Ela falou assim, não, está aí. Né? Aí o Espírito Santo, né, falei, está vendo? A bênção estava aqui. Olha só. Então, ou seja, o Espírito Santo, né, ser batizado com o Espírito Santo, por isso que volto a reforçar, né, ele vai te ensinar, né, o pastor Samuel e os demais, né, que estarão nos ouvindo também, vai nos ensinar em tudo. Né? Então, por isso, há essa necessidade, como aqui, né, está muito claro, né, ou seja, os missionários vieram aqui por uma direção do Espírito Santo. Então, não tem dúvida. O Jesus, na sua oração, ele, no capítulo 16 de João, no Evangelho de João, ele vai dizer, ele vos guiará em toda a verdade. Né? Então, uma pessoa imersa no Espírito, cheia do Espírito Santo, imersa nele, com certeza as chances de erro serão muito menores, né? Do que uma pessoa que quer viver a vida do jeito que quer. A você que nos assiste, de repente, eu não sei como está a sua vida, mas é importante dar um start, parar um pouco, refletir, ouvir, né? Não são conselhos aqui, são opiniões baseadas em Bíblia, né? Tanto do pastor Samuel como do evangelista Ismael, para que você possa melhorar o seu conteúdo de aula, mas também aplicar na sua vida. A nossa ideia é que essa lição, assim como para nós, aqui que estamos no estúdio gravando, para nós aqui, ela é importante, nós aplicamos em nossa vida para melhorar, que ela sirva para você também. Estamos estudando a lição de número 9, né, o avivamento pentecostal no Brasil. Pensamos então nesse primeiro ponto sobre o movimento de Atos, que ele se repete no Brasil então, séculos depois, né, quase 20 séculos depois. E agora nós vamos pensar nesse nascimento, que é o ponto 2 da nossa lição, o nascimento de um novo movimento, que aí nós vamos ir propriamente para as Assembleias de Deus no Brasil, né? E é interessante, eu estou até aqui com eu citei no início o livro de Emílio Conde, né, a História das Assembleias de Deus, e deixa eu chegar rapidamente aqui, que eu estava folheando aqui, e quando chega e vai falar que a pregação do avivamento pentecostal, que é o primeiro ponto, inicia-se a batalha, que inicia esse novo movimento. Um fato que chamou a atenção está na página 30 desse livro. É que alguns membros da igreja que se passaram a censurar, os considerando fanáticos por dedicarem tanto tempo à oração. Você já citou isso, pastor Samuel, a importância da oração. E isso não abala. E eles sempre estavam alicerçados na oração, pregando a salvação em Cristo Jesus e o batismo com o Espírito Santo, sempre alicerçados nas Sagradas Escrituras. Dentro dessa ideia vai surgir duas irmãs, chamadas Celina de Albuquerque e irmã Maria de Nazaré. Essas duas irmãs, elas buscam o batismo com o Espírito Santo, e é interessante que numa quinta-feira, a 1h da manhã, em 2 de junho de 1911, na rua Siqueira Mendes, 67, na cidade de Belém, Celina de Albuquerque, enquanto orava, foi batizada com o Espírito Santo. Após o batismo daquela irmã, começaria uma luta acirrada. Nós vamos entrar nesse ponto agora. Contra a verdade doutrinária tão bem documentada na Sagrada Escritura, a atualidade do batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais. Claro que na sequência a irmã Maria de Nazaré também foi batizada com o Espírito Santo, pastores, mas no caso aqui, a irmã Celina de Albuquerque foi a primeira mulher a ser batizada com o Espírito Santo no Brasil. Pensando nesse ponto, pastor Samuel, o nascimento de um novo movimento, no subponto 2 vai falar de crescimento e perseguição. É claro que Deus está abençoando. Eles estão ali, como já disse, com as igrejas tradicionais anglicanas, presbiterianos, congregacionais, os batistas, assim por diante. Eles estão nesse meio. Agora começa então ao contrário. Tem como crescer sem perseguição? É melhor, mas era necessária a perseguição, né? É interessante que o Espírito Santo, antes da perseguição, os encheu, né? Os capacitou, os preparou. E Deus não dá nenhuma prova sem nos dar também o escape e algo que nós venhamos a resistir. É interessante que, além de ser um cumprimento e uma doutrina baseada na palavra de Deus, o que se repete é o que já acontecia na igreja primitiva. Os cristãos cheios do Espírito Santo também passaram por perseguição, mas o avivamento que eles receberam através do poder de Deus os inflamaram para o crescimento da obra. É interessante nós percebermos que
eles foram cheios do Espírito Santo e o Espírito Santo os guiou em tudo, inclusive para evangelizar, para anunciar o Evangelho e também para discipular e ganhar almas para o reino de Deus. E a igreja primitiva, ela cresceu de maneira exponencial e exatamente se repetiu aqui no Brasil. É interessante nós ressaltarmos que o avivamento que aconteceu ali na Rua Azusa foi um avivamento nesse último século, mas desde o tempo da igreja primitiva, desses 2000 anos de existência da igreja, vários avivamentos foram acontecendo ao longo do tempo. E cada vez que acontecia o avivamento, o povo corria para os pés do Senhor, para arrependimento, confissão de pecados, e a igreja crescia porque no coração dos cristãos ardia a chama da evangelização de discipulados. É interessante que esse é o tema deste ano 2023, proposto pelo nosso pastor presidente e aprovado em mesa diretora: avivados para evangelizar e discipular. Então a igreja crescia de maneira extraordinária e logo surgiu a inveja, a perseguição. Os cristãos na igreja primitiva, eles também passaram por perseguições dos líderes judeus, dos líderes romanos, das seitas que existiam na época, etc. E não foi diferente aqui no Brasil. A igreja começou a crescer e as pessoas começaram a avivar-se, a evangelizar os seus vizinhos, e com o crescimento veio também a perseguição. Mas o mesmo Espírito Santo que os capacitara a evangelizar e a discipular, também os preparara e também os enchera para eles vencerem as perseguições. Então as perseguições geralmente para o cristão tem um efeito contrário, né? O inimigo envia as perseguições para parar a igreja, e é nas perseguições que muitas vezes que a igreja avança ainda mais com esse adendo aí do Espírito Santo capacitando, que é fundamental para a vida do cristão. Então logo ali rapidamente começou a perseguição. E é interessante que os missionários, eles começaram numa igreja mais tradicional, que não acreditava no batismo do Espírito Santo. E quando os pastores foram de férias e os colocaram ali nos cuidados da igreja, quem sabe durante um tempo eles tentaram ser um pouco mais, segurar, né, a manifestação do Espírito Santo, mas chegou um momento que não teve como. Eles começaram a falar em línguas, os irmãos começaram a ser batizados também, e ali então surgiu a igreja evangélica, a Assembleia de Deus, que cresceu de uma maneira maravilhosa. Apesar da perseguição, o Espírito Santo estava junto com eles, os guiando. É interessante falar de perseguição, porque início na igreja primitiva, quando o inimigo tentou perseguir, achando que estava colocando fim, quanto mais ele perseguia, mais a igreja crescia, né? Então, talvez alguém que está nos assistindo está passando por um momento difícil, está preocupado. Enche-se do Espírito Santo, deixe o Espírito te guiar, com certeza será mais uma experiência na sua vida. Pensamos na perseguição, então, o crescimento exponencial, porém, essa perseguição acirrada daqueles que até houve uma situação, está na lição, que eles não queriam impedir até o primeiro batismo que eles queriam fazer, eles estavam impedindo. Então a perseguição era acirrada. Porém, mesmo em meio a essas dificuldades do início da obra, também houve intervenções gloriosas de Deus, né? Muitas curas divinas, né, pastor Ismael? Sim, usando também a fala do nosso pastor, né? Questão de perseguição, veja que há um encaixe agora, né? Então, ou seja, vem a perseguição e vem o agir do Espírito Santo, né? Então, uma verdade é, você não está sozinho, né? Com o Espírito Santo em nossas vidas, né? Por mais que venha a perseguição, mas como disse o pastor Samuel, haverá também o escape. Eu me lembro, pastor, eu tive a oportunidade de estar na igreja, né? E é interessante que quando você chega na igreja, você não vê o histórico passado, né? E após aquela oportunidade, e aí a pessoa comentou, vou te explicar como começou aqui, né? Olha a intervenção do Espírito Santo, né? Uma pessoa que já não vivia mais devido à idade, etc., né? Estava muito mal, né? E é uma família tradicional, e essa família foi até a igreja, né, e fez uma proposta, né, para que os pastores, o obreiro, etc., né, fosse até lá fazer uma oração. Até aí tudo bem, né? Aí os pastores foram, e essa pessoa foi, que estava falando comigo, já de uma certa idade, foi junto. Foram em dois. Chegando lá, né, aí sentaram,
Aí veio a pessoa e falou assim: agora você tem uma saída. A minha esposa está enferma, né? Desenganada, né? Ou vocês cura ou vocês morrem. Olha a perseguição, né? E fazer o quê? Então vem agora, como o pastor, né, Valcir está comentando, o agir de Deus, porque ali havia uma perseguição, não era só uma oração, né? Por detrás daquela oração tinha uma palavra séria, né? Mas no momento da oração, no momento dos hinos, né, Deus agiu na vida daquela pessoa milagrosamente, né? A pessoa foi curada instantaneamente. Hoje é uma linda igreja pregando a palavra e o avivamento. Glória a Deus. É interessante olhar para a questão de curas divinas, porque Jesus ainda cura nos dias atuais, né? Você conta esse testemunho muito interessante, mas nós estamos vivenciando aqui no Templo Sede, né? Então, junto com o pastor Samuel, nós auxiliamos aqui no Templo Sede e a gente vê o agir de Deus, né? Com tantas bênçãos, tantos testemunhos de milagres que Deus está fazendo. Não obstante tantas perseguições, e eu volto para o Templo Sede pensando, nós temos uma Bíblia, edição de 70 anos, né? Nós estamos indo para 77 agora, é isso? 77. Edição de 70 anos, uma Bíblia maravilhosa que foi feita, comemorativa, e ela traz a história das Assembleias de Deus em São José dos Pinhais. Não obstante as perseguições, não obstante as dificuldades, mas muitos milagres. E aqui diz que no ano de 1957, a irmã Ana Melo Nica, né, irmã Nica, eu já ouvi você falar muito dessa irmã, viu, pastor? Iniciou as reuniões das senhoras, que mais tarde passou a chamar Círculo de Oração. Olha que interessante. Então, assim, a Igreja Assembleia de Deus, nós temos entre nós o pastor Arthur Pereira hoje, né, que está aqui no Templo Sede. Então, esses irmãos começaram esse trabalho aqui em São José dos Pinhais e tem todo um histórico. É importante a você que nos assiste, seja aqui de São José dos Pinhais ou aonde essa programação estiver alcançando, procurar conhecer a história da cidade onde você congrega, a história das Assembleias de Deus, como eu disse aqui, de Emílio Conde, mas não só Emílio Conde, tantos outros escritores trazem conteúdos, procurar buscar recursos para conhecer o que aconteceu, por que a Assembleia de Deus é esse movimento tão grande hoje em nosso país, né? E você entender melhor, né, o propósito do Espírito Santo relacionado a isso. Então, pastor Samuel, fechamos aqui esse ponto, né, pensando nesse nascimento do novo movimento, pregação pentecostal, crescimento exponencial, perseguição acirrada, mas também curas divinas. E interessante que lá em Efésios 5,18 a palavra vai dizer, né, não vos embriagueis com vinho que traz contenda, mas sede, ali no entendimento, seria continuamente cheios do Espírito Santo, ou seja, não ser controlado por mais nada a não ser pelo Espírito Santo. E nós vimos isso aí, pessoas cheias do Espírito Santo, fundaram a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, ministério aqui de São José dos Pinhais, há mais de 70 anos, né? E a igreja cresceu de uma maneira maravilhosa. Hoje temos 72 congregações, quase 15 mil membros, uma igreja abençoada por Deus, um pastor presidente, pastor Ivaldo Teodoro da Silva, que zela por essa doutrina do Espírito Santo, incentiva os obreiros a serem cheios do Espírito Santo, a serem dominados pelo Espírito de Deus, a buscar os dons espirituais, e por isso essa igreja cresce de uma maneira maravilhosa. E acontecia, ontem até estivemos ministrando aqui, e nós lembramos que o modelo da igreja primitiva, dos irmãos cheios do Espírito Santo, quando eles se convertiam, eles liberavam até a sua casa para fazerem cultos, pontos de cultos. E no início da obra aqui nessa cidade foi exatamente isso que aconteceu. Muitas pessoas liberaram as salas das suas casas, iniciou-se ali um ponto de culto, daqui a pouquinho a igreja adquiriu um terreno, ou pessoas mesmo doaram terrenos, a igreja foi construída e hoje temos igrejas aí abençoadas, cheios de irmãos, de irmãs, capacitados pelos dons do Espírito Santo e levando a mesma mensagem de Jesus Cristo. E também aquele incentivo dos nossos irmãos pioneiros, né? Que Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. Resumindo, nesses 4 pontos aí, a igreja cresceu de uma maneira maravilhosa, cheia do Espírito Santo e guiados pela palavra de Deus. Glória a Jesus. E fazendo, pastor Samuel, né, as palavras do Samuel, a igreja que tem a oportunidade hoje de pastorear é exatamente como o pastor comentou. Começou na casa, né, de um irmão, né, e houve ali cura, batismo com o Espírito Santo. Hoje é uma linda congregação.
A gente está falando dessas experiências, é importante, aqui em São José dos Pinhais mesmo. Né? Tive o privilégio de estar como dirigente de congregação em algumas congregações aqui, e uma delas eu estive na casa do irmão para tomar um café com ele, um obreiro nosso, né? Já dorme no Senhor, e ele, quando eu estava tomando café com ele, ele brincou comigo, falou: sabia que essa sala onde você está tomando café iniciou-se a Assembleia de Deus aqui no bairro há mais de 30 anos atrás. Então, assim, é interessante quando a gente traz essas ideias, porque esses pensamentos, né? E às vezes alguém está assistindo, vem hoje um templo majestoso que nós temos e templos maravilhosos espalhados por São José dos Pinhais, bem como a Assembleia de Deus no Brasil de forma geral, e você chega às vezes numa sala com ar-condicionado, um templo, melhor dizendo, com ar-condicionado, todo conforto, mas tem uma história por trás, né, pastor Samuel, pastor Ismael? Tem uma história por trás que nos remete a sacrifícios, a perseguições, embora não deixou ainda existe o sacrifício, as perseguições ainda acontecem, ainda há a questão de tentar impedir o avanço da obra, porque o diabo está aí, o inimigo sempre vai tentar. Porém, quando a gente, ouvindo esses testemunhos que vocês contaram, ouvindo esses relatos, a gente nos inspira, né? E nosso desejo é que você se inspire para dar essa aula, dar o seu melhor nessa próxima aula, para que o seu aluno, o irmão que estiver te ouvindo, na sala de aula, no templo onde você estiver, ele saia edificado pela palavra, com o desejo de viver uma vida avivada, cheia do Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo. Podemos prosseguir, caros comentaristas, amém? Então, pensando na aula de hoje, que é o Avivamento Pentecostal do Brasil, a lição de número 9, uma vez mais lembrando da temática central, Aviva a Tua Obra. Pastor Elinaldo Renovado de Lima, um renomado escritor, né? E ele traz essa lição, Aviva a Tua Obra. E hoje, então, pensando nesse crescimento no Brasil, olhamos, então, o primeiro ponto que fala do movimento de Atos, ele se repete no Brasil, baseado no Atos 19, que é a nossa temática da leitura bíblica em classe aqui. Pensamos no nascimento de um novo movimento, pensando nas perseguições, pensando também nas bênçãos advindas, né, desse movimento inicial. Também na primeira irmã a ser batizada com o Espírito Santo, que é a irmã Celina de Albuquerque. Né? E agora nós vamos trabalhar o ponto 3, que é a expansão do avivamento pentecostal. Né? Esse ponto 3 é interessante. Nós vamos trabalhar dois modelos aqui, um modelo centrífugo e um modelo de crescimento acentuado, porque aí vai no dinamismo do Espírito Santo. Então, pensando, eu vou dirigir primeiramente a palavra ao evangelista Ismael, nesse ponto de expansão, o avivamento espiritual fez com que nossa igreja no Brasil buscasse o modelo de crescimento centrífugo, né, que é esse movimento de dentro para fora. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso. E é interessante olhar esse ponto, né, principalmente a expressão de dentro para fora. Né, que a mudança, a transformação, ela vem realmente de dentro para fora. Então, eu creio assim, que o Espírito Santo, né, quando ele está trabalhando na vida de uma pessoa, na vida de uma igreja, esse crescimento, ele parte de dentro realmente para fora. Mas o interessante também é pensar que Deus depende de uma pessoa, né? Porque o avivamento pode ser através de você, né? Você aí é o nosso, né, professor que estará fazendo a aula também, né, futuramente. Então, ou seja, esse crescimento, né, de dentro para fora é muito interessante, na minha opinião, porque ele vai falar de dentro para fora. Essa é a minha observação. Pastor Samuel, pensando... É interessante também, né, essa questão que o Espírito Santo de Deus já impulsiona a pessoa. E nessa ideia de que, diz no texto de Atos capítulo 1, verso 8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. E aqueles irmãos inflamados, cheios do Espírito Santo, eles tinham uma paixão pelos perdidos. Eles não aguentavam ficar só dentro das quatro paredes, ali dentro da igreja. Além de ter essa transformação de dentro para fora, sua alma, o seu espírito, isso refletia exteriormente no seu corpo físico, eles também tinham aquele desejo de sair de dentro da igreja e ir ao encontro dos perdidos.
Precisamos entender que, inclusive, o Novo Testamento é a expressão dessa fé, desse zelo pelos perdidos. E ele foi escrito com o propósito de apresentar e recomendar Jesus Cristo aos perdidos. Então, não fosse o Espírito Santo capacitando os irmãos, enchendo os irmãos para escrever sobre a vida de Jesus nos Evangelhos, as cartas de Paulo, cheio do Espírito Santo, orientando os irmãos, hoje não teríamos nem sequer o Novo Testamento. Então, o mundo que temos hoje, a igreja que temos hoje, do jeito que está, foi porque aqueles irmãos foram inflamados pelo Espírito Santo. E o mesmo aconteceu aqui no Brasil. Hoje nós temos a igreja pentecostal, o movimento pentecostal das igrejas pentecostais, um dos movimentos que mais crescem. Por quê? Porque são pessoas cheias do Espírito Santo, que pregam na autoridade do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo vai na frente orientando, se torna muito mais fácil, porque a obra é dele, é ele quem convence a pessoa do Espírito Santo. Então você já vai ali com aquele revestimento. Por isso que é interessante os irmãos que têm desejo de serem missionários, de fazer a obra de Deus, de trabalhar nos departamentos de evangelismo, que você busque o Espírito Santo de Deus. E os professores poderão fazer exatamente isso, incentivar os seus alunos a buscar o batismo com o Espírito Santo, porque dessa forma, quando eles estiverem evangelizando, falando em Jesus, saindo das quatro paredes, eles não vão estar saindo sozinhos. O Espírito Santo estará junto, dando a palavra certa, a orientação certa, e com certeza o reino do Senhor irá crescer. Glória a Deus por isso. Pensando nessa ideia, e é interessante quando o evangelista Ismael cita que você pode começar o avivamento, a gente está trabalhando isso ao longo desse trimestre. O avivamento começa com uma pessoa, com um grupo, uma cidade, um estado, um país e assim por diante. Então, é até interessante pensar em grandes focos de avivamento que estiveram, mas voltando aqui, nesse centrífugo, eu até destaquei aqui 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Paulo vai escrever, ele vai dizer: "E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo." E aí ele começa: "E todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo." É de dentro para fora, né? Às vezes a aparência ela pode ser enganosa, né? E isso em vários aspectos, em várias situações e circunstâncias da vida, né? Nós podemos ser enganados por uma aparência. Então o que conta e o que o avivamento ele trabalha na sua essência é o interno. Aí culmina com o que o pastor Samuel coloca aqui desse crescimento, né? Ele cresce por quê? Porque dentro dele está germinado algo que não tem quem segure, que é a ação do Espírito Santo, essa completude, né? Esse batismo, ele impulsiona. Pode falar. Interessante também esse comentário, né? Unitário e também desse dentro a fora. Por exemplo, assim, como sei se eu estou sendo avivado? Como eu sei? Quando desperta aquele desejo dentro de você de fazer algo para o Senhor. Aí exemplo, né, os pastores que são pastores de igreja, de repente vem uma pessoa e fala assim: "Pastor, eu estou com uma vontade, um desejo de trabalhar na casa do Senhor. Tem uma coisa aqui para me fazer." Não é um simples desejo, é Deus avivando. Que aquele avivamento veio de dentro para fora, veio aquele desejo interno daquela pessoa, né? Então, eu vejo muito isso e presto muita atenção assim. Então, uma pergunta até, né, que é a lição hoje, né, especificamente falando, mas está no comentário, né, se fala desse trimestre de avivamento, que o avivamento não se resume só no levantar a mão, glória a Deus, aleluia, etc. Faz parte do avivamento, né? Mas o avivamento mesmo é esse desejo de você estar inserido na obra de Deus, fazendo a obra de Deus. Por isso eu chamei também a atenção do ponto de vista unitário, né? Porque ele vai se desenvolver na vida de cada um, unitariamente, né? Ou seja, quando Deus quis, né, avivar lá na questão de Elias, né? Ou seja, Deus não utilizou só de um, só dele, 400 profetas, né? Ou seja, mas foi ele o responsável para um grande avivamento. Claro, né, que o Antigo Testamento com o Novo Testamento é outra situação, mas só um exemplo de unidade. A ação do Espírito Santo na vida do profeta, né? Então isso é muito interessante de olhar, e é interessante, pastor Samuel, nós tivemos a Semana de Educação Cristã, e um dos nossos dirigentes aqui do campo trouxe mocidade. Eu remeto a você porque a sua experiência com mocidade é muito vasta, né? Não ser um jovem ainda, né? Um jovem um pouquinho mais, mas não é jovem, né? E esse pastor comentava comigo que ao chegar na congregação, aqueles
obreiros que vieram, novos, os meninos, líder de juventude daquela congregação. Ele chegou e falou: pastor, a partir de agora nós vamos fazer consagração com a juventude, nós vamos, antes do culto, orar tantos minutos, nós vamos buscar a Deus com mais veemência, porque nós ouvimos na Semana de Educação Cristã essa necessidade. Então, assim, é o avivamento começando no coração de um líder, né? A gente vê, está longe, está numa congregação missionária nossa, distante de nós aqui, mais de 30 quilômetros do ponto central nosso aqui, mas quando a gente vê um jovem assim, dá tanto ânimo, né? A juventude animada, nós temos a Ressurreição aí, que faz um trabalho muito bonito, né? Mas é tão lindo quando a gente está à frente de um trabalho e percebe um obreiro, um moço, que ele vem com o coração disposto. Não é assim que funciona? É interessante exatamente isso aí, porque a gente vê que esse avivamento e o batismo com o Espírito Santo vai despertar exatamente isso na pessoa. E o Espírito Santo desperta a pessoa para capacitar para uma obra. E se a pessoa recebe tanto de Deus, mas não vai às ruas, como aqui está dizendo, que esse crescimento científico ocorreu porque os crentes iam para as ruas, para as praças, evangelizavam, pregavam, e a igreja foi crescendo de maneira extraordinária, porque ele sentiu essa necessidade de buscar a Deus, de estarem juntos, de estarem em oração, de estarem evangelizando, e por esse motivo a igreja crescia, porque não dependia apenas do pastor, mas todos estavam como igreja, unidos no mesmo propósito de ganhar almas para o reino de Deus. Essa ideia desse modelo cultico nosso, né, esse culto é muito bom, né? Nós temos um culto como nós temos tido ultimamente, principalmente aqui no Templo Sede, né, esses cultos que nós chamamos de avivados, né? Cultos dele, é uma maravilha de estar neles, né? Dá vontade de não acabar, a gente tem vontade de não dar a bênção apostólica, né? Vamos continuar. Mas nós precisamos disso realmente, isso é importante, você já disse, porém, o que vai fazer a diferença é esse enchimento aqui expandir lá fora, né? Porque essa ideia, né? A ideia é o papel da igreja. Porque se nós formos cristãos dentro das quatro paredes e ficarmos só entre nós, como que vai ter crescimento? Talvez vamos ser edificados, vamos crescer nós, mas para que a igreja cresça e se expanda numa cidade, num país, como aconteceu no Brasil, e aqui está falando sobre o movimento pentecostal aqui no Brasil, através do Daniel Bergman, esses grandes pioneiros e missionários, homens de Deus, aconteceu exatamente por isso, porque eles sempre ensinavam os cristãos a buscar o Espírito Santo, e o Espírito Santo os impulsionava a sair das quatro paredes e evangelizar, e com isso a obra do Senhor crescia, né? Ela cresce, e você já citou o subponto 2 desse crescimento acentuado, e é muito interessante. Em São José dos Pinhais nós temos o privilégio do tema, que você já citou, que foi proposto pelo nosso presidente, aprovado por mesa diretora, né? Avivados para evangelizar e discipular, baseado em Mateus 28, 19 e 20. Mas a Assembleia de Deus em São José dos Pinhais, ela tem esse modelo de discipulado também organizado, né? Nós temos o coordenador geral, que é o pastor Lailton do Nascimento, que está dirigindo da AD Afonso Pena, né? Nós temos esse trabalho, você é um dos discipuladores, você também, eu também, nós trabalhamos envolvidos no discipulado, né? A igreja, ela cresce evangelizando, mas ela cresce também discipulando, segurando esses que estão. O censo de 2010, que está inclusive na lição, e conversava no bastidor aqui com o evangelista Ismael, pensando nesse novo censo que foi feito agora, imagina como que vai ser, porque se em 2010 o censo que foi feito tinha 42 milhões, eu estou com ele aqui na tela do meu celular, 42 milhões de pessoas que se denominam evangélicas. O Brasil, ele tem 87% da população que se denomina cristãos, né? Aí envolve catolicismo e assim por diante. Mas 87% da população é um país extremamente cristão, né? Glória a Deus por isso. Eu imagino que esse censo agora ele vai vir com uma acentuação muito exponente aí, né? Então é importante pensarmos, a você professora, a você aluna, a você que é inscrito no nosso canal, nos ajude, porque nós queremos que essa programação chegue ao máximo de pessoas para que eles entendam isso, que nós precisamos do dinamismo, não é, pastor Samuel? É interessante. Que nesse ponto 3 aqui, é interessante nós percebemos que o modelo centrífugo de sair de dentro da igreja e ir às ruas em busca dos perdidos, um modelo que não é inventado, é um modelo exatamente da igreja primitiva, ou seja, o Espírito Santo agindo da mesma forma, resultou no crescimento exponencial, no crescimento acentuado, porque ao sair para fora, estavam trazendo, aqui até diz na lição, pessoas
não de outras igrejas, mas pessoas que não eram convertidas, ainda não eram cristãos e foram evangelizadas e tornaram um novo crente. Ou seja, não é que esse modelo é muito interessante percebermos isso e ressaltarmos. Esse modelo centrífugo resultou num crescimento acentuado. Por quê? Porque ele foi buscar pessoas que não eram cristãos para dentro da igreja. Não foi pegar de uma outra igreja e trazer para uma igreja, senão ia só uma deslocação de membros. Mas ali o crescimento foi grande e foi crescendo, porque eram pessoas não evangélicas que chegavam na igreja, se convertiam, aí esses eram novos convertidos, eram incentivados a buscar o Espírito Santo, e eles também iam buscar outros também que não eram crentes, e familiares, etc. O que aconteceu lá em Atos, né? Atos dos Apóstolos. Paulo chega em Filipe, prega para a Lídia já chama a família, daqui a pouco o carcereiro também se converte, já chama a família, e aí vai crescendo com novos crentes. E o crescimento é acentuado porque é uma obra do Espírito Santo. Então, é muito interessante vermos isso, que o movimento pentecostal no Brasil fez com que a igreja evangélica ela crescesse de uma maneira extraordinária. E você vê que esses 42 milhões de 2010, a maior parte são de igrejas do movimento pentecostal. E hoje, com certeza, está muito mais. Muito maior, né? Você cita essa exponência de Atos, e eu vou lembrar aqui, que está inclusive nesse livro, o exponencial do início da igreja no Brasil, a Assembleia de Deus, de irmãos que recebiam a experiência da salvação aqui no Paraná, e sem contar com a velocidade da deslocamento, com a tecnologia que temos hoje, ele ia para Minas Gerais, São Paulo, outros estados, às vezes com o recurso que tinha para contar ao seu parente a experiência que ele teve do novo nascimento, e muitos também para contar a experiência do batismo no Espírito Santo. Ele queria ir contar essa boa nova, né? Então é o que você falou, no centrífugo ele vai buscando, ele vai, a gente chama num modelo empresarial, vai capilarizando, né? A capilaridade, ele vai captando. Então é essa a ideia, né, que eles trazem. E é interessante que a pessoa aceitava Jesus, às vezes, nos grandes centros, ia até as zonas rurais, levava a palavra para os seus parentes se convertiam também, já abriu uma igreja ali. E isso também é uma coisa interessante do movimento pentecostal, que quando a pessoa aceitava Jesus, eles eram discipulados, acompanhavam, eram batizados, muita oração, muita palavra, e aquele novo crente, ao ser batizado, discipulado e batizado, ele não precisava esperar fazer um curso teológico para depois pregar o evangelho. Não, ele já entendia, o que ele entendia, ele já transmitia, e daqui a pouco aquela outra pessoa nova convertida estava junto com ele, no discipulado, na sua casa, liam a Bíblia junto e cresciam juntos. Isso é muito interessante. E agora pensando no Paraná, né? A gente falou de São José e demos um salto aí, falamos do Brasil e viemos para a cidade, mas no Paraná eu busquei aqui, na página 251 desse livro, 19 de outubro de 1928, pastor Samuel, evangelista Ismael. Chega em Curitiba, capital do Paraná, o pastor Bruno Skolimovski, que viajou para lá, está dizendo aqui que é da visão que ele está tendo, ao sentir, olha a tua colocação aí, ao sentir a direção divina para levar a mensagem pentecostal ao povo daquele estado, né, o povo desse estado, agora falando. Olha só, chegou a Curitiba, no Paraná, em 1928, direção do Espírito Santo, porque ele sentiu direção divina. Quem sente direção divina é porque está guiado pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, né? Eu achei interessante a fala do pastor Samuel agora no finalzinho, que não há necessidade de um curso teológico, né? Claro que nós estamos aqui, né? Tem o discipulado, né? Tem a escola bíblica dominical. A escola dominical, etc. E já dizem que é a maior escola para leigos, né? Então você não precisa ter um curso superior para participar da escola dominical. Sim, e você está sempre aprendendo, né? Todo domingo na casa do Senhor. Mas eu conto uma experiência, né, que aconteceu também, nesse ponto que o pastor Sinal está comentando, que quando nós fomos à igreja, né, pela primeira vez, a pessoa que estava ministrando, ele ministrava assim, né, com a Bíblia fechada, e ele dizia assim, e hoje eu entendo, às vezes fazia até assim, ó, né? Ele dizia assim, olha, a profecia aqui está assim, ó, Jesus cura, salva e batiza, e leva para o céu. Depois ele voltava novamente, né? Salva, cura e batiza, e não saía disso, né? Então a chama do Espírito Santo era tão grande na vida, mas em algum momento ele dizia também, né? Agora Jesus vai salvar, curar e batizar.
e começavam as pessoas, né? E é interessante... O que nós estamos comentando, né? Ser batizada com o Espírito Santo. É interessante que nós não estamos aqui incentivando as pessoas a não estudar. Se você tem a oportunidade, você estuda. Hoje nós temos o curso de IBAD, temos agora também a faculdade, né? O IBADEP, e temos também a FACETEM, faculdade. Ou seja, hoje nós temos oportunidades para estudar. Naquela época mais antiga, a pessoa tinha mais dificuldade, morava no campo, tinha até dificuldade de leitura. Então, hoje, você pode ser cheio do Espírito Santo e ainda colocar mais esse agregado aí de estudar, aprender a palavra de Deus, fazer um curso, que hoje temos facilidade para isso. Mas é claro que você não precisa esperar fazer o curso para poder pregar, evangelizar e discipular. Você já pode evangelizar e discipular com conhecimento, claro que você já foi discipulado, você já aprendeu, participa da escola dominical, conhece a doutrina basilares da palavra de Deus, você já pode anunciar sobre o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ser cheio do Espírito Santo não necessariamente passa por esse procedimento, né? Mas é importante fazer essa colocação do que nós temos à disposição hoje, né? Para que a pessoa possa melhorar o seu conteúdo de conhecimento, né? Agora, ser aluno de escola bíblica dominical, e eu sou um aluno de escola bíblica dominical, antes de estar coordenando ensino, eu sou aluno de EBD, né? Eu tenho paixão por escola bíblica. Fazer o discipulado são premissas básicas, né? E ser cheio do Espírito Santo, ser guiado por ele. Agora, como o pastor Samuel acabou de orientar, se você tem a oportunidade, faça. Muito bem, estudamos hoje então a lição de número 9, pensamos aqui com o pastor Samuel Sertão e o evangelista Ismael sobre esse tema tão importante que é o avivamento pentecostal no Brasil. Quero agradecer a Deus pela sua vida, pastor Samuel. Amém. Deus abençoe por reservar seu tempo para estar aqui gravando conosco. Evangelista Ismael, Deus te abençoe, prospere muito a vida de vocês, gratidão. Eu vou concluir aqui com um pensamento que está na lição e eu anotei também uma ideia minha, e depois eu vou pedir ao pastor Samuel Sertão para nos despedir em oração, nos abençoar também com a sua oração. Mas a conclusão da lição mesmo, ela diz assim, antes do avivamento pentecostal em solo brasileiro, o que dominava no cenário religioso era o sistema de doutrina das igrejas históricas, que não admitia o batismo no Espírito Santo com um sinal evidente de falar em línguas estranhas, bem como o exercício dos dons espirituais, era isso que imperava. Essas manifestações espirituais fundadas na palavra de Deus são marcas do verdadeiro avivamento pentecostal no Brasil. E aí eu anoto aqui e te deixo para você que está nos assistindo. Se você tem dúvida, busque essa experiência. Fale com Deus. Senhor, eu não tenho certeza, mas eu quero a experiência do batismo no Espírito Santo. Nós queremos agradecer a sua audiência, convidá-lo, nós vamos estudar, próxima lição, estaremos estudando sobre o avivamento na vida pessoal. Pensamos em pessoas da Bíblia, pensamos em Jesus, pensamos no avivamento em esfera global, mundial, pensamos também no avivamento no Brasil e a semana que vem, próxima aula, o avivamento na vida pessoal. Você pode acessar esse conteúdo através do YouTube, Escola Bíblica Dominical SJP, Facebook, Escola Bíblica Dominical SJP, Instagram, EBD_SJP e aqui pela TV Mão Amiga, terças, quintas e sábados, das 15 às 16 horas. Então agora nós vamos à oração da fé, ser abençoado pelo pastor Samuel. Amém, graças a Deus, agradeço também a oportunidade de estarmos aqui junto com o nosso querido pastor Ismael, também pastor Evalci, sempre lembrando que as manifestações do Espírito Santo que estamos estudando, elas são fundamentadas na palavra de Deus. Querido Deus, maravilhoso Pai, te damos graça por este momento que o Senhor reservou para nós estarmos aqui juntos, para estudarmos da Tua Palavra. Sim. Abençoe este professor de Escola Bíblica Dominical que estará dando aulas, Senhor, neste próximo domingo. Que o Senhor possa abençoar, que seja uma aula abençoada, abençoe cada aluno. Abençoe também, Senhor, a coordenação da Escola Bíblica Dominical, na pessoa do pastor Evalci e toda a equipe que está trabalhando junto. Abençoe nosso pastor presidente que está em viagem, Senhor. Guarda a sua vida, a sua família. Deus abençoe toda a nossa diretoria, nosso primeiro vice-presidente, pastor Cláudio, os demais da mesa, seus familiares. Nos dê, ó Deus e Pai, a Tua graça e a Tua proteção. Te damos graças por tudo e que nós possamos cada dia sermos renovados pelo poder do Espírito Santo para proclamarmos o Teu Evangelho com graça, com autoridade e com o poder do Espírito Santo, que os sinais e maravilhas possam nos seguir como confirmação de que o Senhor é o mesmo, eternamente serás. Obrigado por tudo. Graças Amém. a Deus. Amém.
Deus te abençoe em nome de Jesus e lembre-se, em todo momento, para tudo na vida, a Bíblia é a resposta.